Estamos ao vivo aqui na live Cleverson Vale e hoje nós vamos conversar com Maurício Barros, ele que é jornalista, que é comentarista esportivo e também dirige um programa na Band Esportes. Ele é apresentador, né, do canal Band Esportes e ele vai estar conosco daqui a pouquinho, então conversando com a gente, falando um pouco do seu livro que ele acabou de lançar juntamente com César Souza, Descubra o Craque que Há em Você. Débora Madureira, minha amiga, palestrante, teremos uma live em breve também, ela já está aqui conosco. Nosso convidado acabou de chegar, nós vamos chamá-lo então para conversar conosco. Boa noite, Maurício. Olá, Cleverson, tudo bem? Boa noite. Graças a Deus, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui na nossa live. E muito obrigado por atender o nosso convite. E parabéns aí pelo livro, né, lançado junto com César Souza. Descubra o craque que há em você. Olha, não estou conseguindo parar de ler, viu, Maurício? Muito bom, muito bom. Obrigado, é um bom sinal, então. Deixa eu só ajeitar aqui o celular no tripézinho. É um bom sinal. Significa que a leitura está envolvente, está interessante, né? Esse é o maior elogio. Com certeza, com certeza. Pode receber. Parabéns aí a vocês pelo excelente livro que fala de liderança aplicada aí na linguagem do esporte, né? E é muito bom, excelente, excelente. E o livro também, parabéns à editora Bus, né? Qualidade do livro, livraço, olha, bem diferente, né? Bem diferente. A contracapa, bem feito, muito bem feito. Anderson, né? O CEO da Bus, não é isso? Anderson? Anderson Cavalcante, que tem uma experiência muito grande isso no mercado e que teve a honra para nós, né, a generosidade de apostar no projeto desde cedo e publicar esse nosso livro. É o meu primeiro livro, já é o do César, não é o primeiro, ele tem alguns livros importantes já publicados nessa área de liderança e de gestão. E foi uma honra. O César, eu tenho quase todos do César aqui também, né? Eu estou lendo agora o mais recente dele, que eu estou lendo, é o Jogue a Seu Favor. Muito bom. O César escreve muito bem também. Ele não tem como não ler o livro todo. Tem livro que você começa a ler, já para e não dá mais vontade de ler, não é verdade, Maurício? Mas o livro do César, não, você não consegue parar. Ele escreve muito bem. E você também está provando aqui, os dois craques juntos é imbatível. Parabéns. Muito obrigado, Cleverson. Eu já quero chamar a atenção para uma pessoa especial que está aqui, Andréa Dotti, que ela realmente uma craque que já descobriu a excelência que há no seu trabalho e na sua vida pessoal. Ela que mora no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, está nos assistindo agora. Opa, seja bem-vinda. Bem-vinda aí. O nome dela é? Andréa Dotti. Andréa Dotti. Seja bem-vinda. Um abraço e a todos que já estão conosco também. Eliel Leão é um pastor amigo meu aqui, ele disse assim para você, grande comentarista, acompanhava no ESPN. Muito bom, é o Maurício Barros que está aqui. Eu quero apresentá-lo aos nossos convidados, Maurício. Além das pessoas que já estão conosco, muitos vão assistir depois a live gravada. Então, eu quero apresentá-lo. Maurício Barros é jornalista pela PUC São Paulo, mestre em ciência política pela USP, concursos em gestão de negócios pela INSPER e atua como comentarista e apresentador do canal Band Esportes. Com 3 décadas de experiência profissional, foi, entre outros trabalhos, diretor de redação das revistas Placar e Runes, hoje, e comentarista dos canais ESPN, e cobriu Copas do Mundo,
em 2006, 2014 e a Olimpíada de Londres 2012. E é fundador da Dardanelos Comunicação e também tem uma startup, é isso, Maurício? Sim, uma startup que chama Baê, que ela é focada em educação para a saúde. Como chama? Baê, B de bola, A de amor e E de Ernesto. Muito bom. Esse é o nosso convidado e nós queremos começar, Maurício, perguntando, conte para nós como interessou pela área esportiva. Foi desde criança? Sim, desde sempre, né? Desde que me conheço por gente, a bola é o meu brinquedo principal, e acho que de muita gente também, né? É, e eu comecei jogando futebol com os meus irmãos, jogando na rua, depois tive a sorte de entrar para um clube e jogar de uma maneira mais sistemática, e assim logo me despertou a paixão, primeiro pelo futebol e depois pelos demais esportes. Sempre me chamou a atenção a força que o esporte tem, Cleverson, de ensinar para a gente uma série de aprendizados essenciais para a nossa vida, que é a capacidade de trabalhar em equipe, a tolerância, o respeito às regras, o entendimento dos códigos de conduta nos diferentes lugares em que você vai, a capacidade de você imprimir a sua personalidade, seja qual for o ambiente, quão diferente ele for da sua realidade. Então, para mim, o esporte é uma ferramenta essencial de desenvolvimento de habilidades no sentido da cidadania, no sentido do respeito ao meio ambiente, do respeito ao próximo. Foi daí que surgiu o meu interesse, depois vinha, não só pela prática, mas vinha trabalhar também, e daí o envolvimento profissional mais tarde. Eu ia perguntar isso, né? O seu interesse pelo esporte é que o direcionou para o jornalismo? Então já explicou, né? Então foi através do esporte que você canalizou o seu trabalho, né? Estudou jornalismo e aí resolveu trabalhar na área esportiva, é isso? Na verdade, eu comecei a trabalhar no jornalismo no extinto jornal Notícias Populares, e eu fui repórter lá de cidades e de polícia. Então, o meu interesse, na verdade, pelo jornalismo veio antes, profissionalmente, do interesse pelo jornalismo esportivo. Eu trilhei um caminho no jornalismo geral, vamos dizer assim, que daí inclui polícia, como eu falei, a cobertura de cidades, a cobertura de cultura, de ciência também. E depois eu fui me fixar em esporte, me direcionar mais para o esporte, quando eu entrei na revista Placar. Mas antes, o jornalismo me interessou pela capacidade de a gente contar histórias e, de alguma maneira, a gente poder, com as nossas contribuições, transformar o mundo para melhor. Esse é o sentido da minha escolha pelo jornalismo. Pelo meu apreço por Tem contar alguém a na história. família que era jornalista, não? Não. Tenho uma Não. família. Minha família tem mais advogados. Eu fui Uhum. o primeiro Foi o a primeiro. isso. Muito bem. O Maurício nasceu em São Paulo mesmo? É de São Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital. Chama atenção para a presença aqui também de Viridiana Bertolini, de Kiko Ribeiro e também de Eduardo Tironi, meu companheiro também de Um profissão. abraço aí a todos os amigos aí do Maurício. Eu Muito sou, bem. eu sou de São Paulo, capital, Cleverson. Sou um típico paulistano, filho da Paulistano. classe média paulistana. Estudei em colégio público minha vida inteira. E Uhum. depois na universidade que entrei na PUC. A vida inteira estudava em colégio público. Colégio público, colégio municipal, primário e ginásio naquela época, hoje ensino fundamental 1 e 2, e depois colégio estadual, que hoje é o ensino médio. Uhum. Então, cresceu na capital, cresceu na... Era de que bairro aí? Zona Oeste de São Paulo, Cleverson, Jardim Previdência, ali no início da Raposo Tavares, altura do quilômetro Ah, 11,5, hein? Jardim Previdência, muito bem. E há quanto tempo já é comentarista esportivo, Maurício? Bom, eu me fixei no esporte na revista Placar, foi em 2003, vindo da Gazeta Mercantil, e depois ESPN, agora atuando também no Band Esportes. Então aí nós estamos falando já de 18 anos, né? Olha aí, um bom tempo. E essa área, hoje,
você não tem mais desejo de voltar ao jornalismo geral. Hoje você está firme na área esportiva mesmo. Olha, Cleverson, eu estou nesse momento, mas o meu apreço primeiro é por contar boas histórias, né? Hoje eu estou no jornalismo esportivo, o futebol é o nosso esporte mais popular e para mim o futebol ele é um ambiente muito interessante para a gente compreender o nosso país, dada a importância que ele tem na vida das pessoas, mas a minha vida inteira sempre me apaixonei por boas histórias. Eu acho que se você tiver um olhar generoso para qualquer invenção humana, você vai ser capaz de descobrir uma grande história por trás dela, tá? Seja um esporte tão popular como o futebol, ou seja uma invenção simples como um palito de dente ou uma ferramenta qualquer. Se você olhar com generosidade, você vai descobrir uma boa história e vai poder contar essa história de uma maneira instigante, de uma maneira que atrai as pessoas e que as pessoas consigam tirar dali algum ensinamento. É verdade. Um abraço aqui para o meu tio, Silas Luiz, acabou de entrar aqui também. Opa, um abraço aí. O Maurício, é interessante que durante muito tempo o futebol era o único esporte que o brasileiro conhecia, até chegar um tal de Luciano do Vale. Luciano do Vale introduziu vários esportes na Band, né? Na época eu era criança ainda, e eu lembro que ele começava a narrar voleibol, depois basquetebol, depois luta, boxe. Eu lembro que acompanhava todas as lutas do Mike Tyson. Eu não perdia uma, era tarde da noite, quase chegando 1 da manhã, o Mike Tyson entrava, demorava 2, 3 segundos, acabava tudo. E outros esportes, handball. Você também era adolescente nessa época que o Luciano implantou a Band, o canal do esporte. Conte um pouquinho se você acompanhou essa era Luciano do Vale. Sim, é um dos comunicadores mais geniais da história da televisão brasileira e especificamente do esporte, né? Um amante dos esportes que tinha uma veia empreendedora, ele era um visionário também, né? Então, o Luciano era originalmente um narrador, mas que compreendia o esporte para além do evento, da modalidade em si. Ele via a importância que tinha na vida das pessoas e e dali ele virou um empreendedor que impulsionou modalidades importantes. Acho que a mais relevante é o vôlei. O vôlei não teria alcançado a excelência que alcançou anos depois se não tivesse tido a publicidade que teve o Luciano do Vale como seu principal protagonista na televisão. Além disso, com a criação do domingo, né, o esporte, agora eu até esqueci o nome, do show do esporte, perdão. Do show do esporte no domingo. Esporte. Você ficava grudado na televisão por todo domingo e ele conseguiu fazer crianças e adolescentes assistirem a sinuca na televisão, quer dizer, não há... Rui Chapéu. Rui Chapéu. Você lembra do Rui Chapéu, Cleverson? Lembro, falecido agora, recente, né? Exatamente. Acabou de entrar a Graziella Beth também. Popularizou a sinuca. Não é, eu estou acho que chamando a atenção que estou vendo as pessoas entrarem. Entrou Graziella Beth, uma das principais editoras do Brasil, da editora Carambaia, uma intelectual fantástica, também entrou aqui conosco. Um abraço aí, seja bem-vinda. O Cleverson, o Rui Chapéu, quer dizer... Minha mãe acabou de entrar aí também, ele é assim. Caiu aqui o meu telefone. Eu vou tentar colocar novamente no tripé. Minha mãe entrou aqui também, minha mãe é assim. Você imagina, Cleverson, um sujeito conseguir fazer com que crianças e adolescentes assistam sinuca, quer dizer, é muita força de comunicação. Então, sem dúvida, o Luciano, que nos deixou recentemente, é um ícone do jornalismo esportivo brasileiro, alguém com uma genialidade, e para sempre a gente vai lembrar, né? Ele deixa uma marca eterna na televisão brasileira. Verdade. Maurício, vamos falar um pouquinho agora do livro, Descubra o Craque que há em você. Descubra o craque que existe em você, ou que há em você, né? O título do seu novo livro, com autoria com César de Souza, que eu já entrevistei aqui também, um cracaço, presidente do Grupo Empreenda.
E como nasceu esse livro? E como foi que vocês se encontraram para começar a escrever esse livro? Conte um pouquinho a história do livro. Vamos lá. Acabou de entrar também Paulo Gebali, um escritor parceiro de Mário Sérgio Cortella. Também ele, Opa! Paulo Gebali, um profundo conhecedor do esporte brasileiro, do futebol, da alma Seja humana bem-vindo, também, Paulo Gebali. e também músico. Bom, você me perguntou como é que nasceu esse livro, né? Essa minha trajetória trabalhando com esporte me consolidou uma convicção de que trata-se de uma ferramenta essencial que toca as pessoas de uma maneira muito privilegiada. Quando as pessoas se relacionam com os esportes no seu momento mais nobre, que é o seu momento de lazer. É quando elas estão com a sua família ou estão em casa e ligam a televisão para se entreter com as modalidades esportivas, com o jogo, né, com uma questão lúdica que vem desde a antiguidade, né? Então, você vê hoje nas empresas, né, Cleverson, tudo que querem é engajar as pessoas, né, criarem um vínculo com as pessoas para que elas se mantenham fiéis aos seus produtos, à sua narrativa. O esporte faz isso, e o futebol em particular faz isso de uma maneira muito orgânica, né, sem precisar forçar. Às vezes o futebol até maltrata demais o seu cliente, né, oferecendo condições ruins, preços muito caros, espetáculos às vezes sofríveis. Mas a paixão pelo clube de futebol, ela não morre nunca. Pelo contrário, parece que quanto pior o clube está, mais apaixonado o torcedor fica e vai apoiar. Vide as campanhas para levantar ou para salvar um time do rebaixamento, né? O que acontece é uma comoção. Então, assim, algo tão poderoso, ele tem que ser aproveitado de uma maneira mais forte. Luana Maluf entrou também, amanhã estará conosco lá no Band Esportes, grande jornalista e grande cantora também. Um abraço, Luana Maluf. Seja bem-vinda. Então, esse livro, ele nasce primeiro dessa minha vontade de poder contribuir, chamar a atenção das pessoas para a força que o esporte tem e como ele precisa ser melhor aproveitado para a gente induzir cidadania, solidariedade e outros ativos humanos que estão tão escassos em nossos tempos. Eu precisava, para isso, encontrar um parceiro. Eu queria um parceiro que já tivesse um trabalho consolidado nessa área de liderança, consultoria e gestão, porque eu acho que os ensinamentos dos esportistas e profissionais ligados ao esporte, eles podem ser aproveitados para o aprimoramento das pessoas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E de olho nesse potencial para ajudar nas carreiras das pessoas, eu precisava de alguém especializado em ajudar as pessoas a evoluírem em sua carreira, as empresas a evoluírem em seus resultados. E foi aí que um amigo em comum, a mim e ao César, nos apresentou e fez a ponte. E quando eu fui e convidei o César, disse da minha proposta, convidei-o, na hora ele deu um sorriso e aceitou entrar na empreitada, porque ele também é um apaixonado. Ele já usava em algumas de suas palestras exemplos advindos do esporte, porque quando a gente ilustra um conceito como integração, como trabalho em equipe ou como superação, quando você ilustra com o exemplo do esporte, você toca as pessoas de uma maneira muito especial, né? Você leva, é isso que eu estou falando, as pessoas se relacionam com o esporte no seu momento mais nobre, né, mais valioso, que é o momento do lazer. Então, quando você tira a pessoa, você leva a pessoa para uma esfera mais, eu arriscaria dizer, mais poética até, porque a relação com o esporte é uma relação de prazer que elas têm. Então, quando você utiliza esses esportes, você consegue tocá-las em conceitos importantes de uma maneira muito especial. E é isso que a gente procurou fazer nesse livro, unindo a experiência que eu tenho trabalhando com os esportes, a experiência que o César tem trabalhando com as empresas, com a gestão de pessoas e com a liderança. Foi aí que a gente começou a construir juntos o que seria o livro Descubra o Craque que há em você. Acabou de entrar também Jaime Alberto da Costa Pinto Júnior, que é um grande mestre cervejeiro e também um dos maiores tradutores do Brasil. Como é o nome dele? Jaime Alberto da Costa Pinto Júnior. Seja bem-vindo na nossa live aqui. Maurício, no livro vocês dois falam sobre
conceitos para aplicar, né, do esporte na vida familiar, na empresa, ou até no esporte mesmo. Vocês trabalham com 5 conceitos, chamado integração, determinação, superação, inovação e autogestão. O que seria... eu gostaria que você desse um apanhado geral sobre cada um desses conceitos. Claro, não vai dar spoiler, senão o pessoal não vai comprar o livro, né? O pessoal ficar com água na boca, falando dos conceitos aí que vocês abordam no livro. Perfeito. A água na boca, ela automaticamente tem que gerar um estímulo para o dedo no teclado, entrando nas livrarias virtuais e comprando o nosso livro. Está na Amazon, nas lojas americanas, no Submarino, onde vocês quiserem, e também nas livrarias físicas. Mas é melhor comprar à distância, porque vivemos um momento de isolamento que é muito importante. Pandemia, é verdade. Pandemia de Covid-19. São 5 alavancas que a gente chama, Cleverson, que podem ajudar as pessoas a aprimorarem a sua performance, não só na carreira, mas também em muitos aspectos da vida pessoal, né? É um livro que busca ajudar as pessoas que procuram um aprimoramento, e acho que todos nós devemos o tempo todo procurar um aprimoramento. Bem, estudando mais de 50 casos de esportistas e profissionais do esporte, treinadores de sucesso no Brasil e no mundo, e entrevistando vários deles, nós chegamos com o encontro também dos saberes do César, do que ele aprendeu em todos esses anos estudando liderança e gestão de pessoas. Nós chegamos a essas 5 alavancas que são, em primeiro lugar, a integração. A integração é a capacidade que você tem, não só de trabalhar em equipe, mas de se integrar de corpo e alma em um coletivo, que tem um propósito, que tem um objetivo em comum. Não é todo mundo que consegue trabalhar em equipe, Cleverson. E nem sempre a melhor equipe é aquela formada pelos melhores talentos. O esporte é muito rico nesses exemplos. Eu vou lembrar você lembra do Flamengo de 1995, do melhor ataque do mundo, de Romário, Sávio e Edmundo? Sim, não ganharam quase nada, né? Aquilo foi um fiasco, né? Quantas equipes por aí de trabalho são formadas por craques, por Romário, Sávios e Edmundos, e não conseguem realizar um trabalho coletivo? Então, a sua capacidade isso envolve não só capacidade profissional, mas empatia, né? Envolve a capacidade de você olhar o outro com generosidade, de você escutar o seu colega, o seu subordinado, de você ir além do relacionamento simplesmente protocolar do trabalho, mas entender que ali não há apenas um crachá, mas que é um ser humano com todas as suas riquezas e dilemas, né? E que é preciso se considerar. Tudo isso envolve, tudo isso redunda na sua capacidade de conseguir trabalhar em equipe ou não. Você tem que, muitas vezes, domar as suas vaidades e os seus egos, né? Então, o conceito de integração é essencial. Um exemplo clássico que a gente usa no livro, e aqui eu posso contar um pouquinho sem dar muito spoiler, é o exemplo de Paulo e Hortência do basquete feminino. Elas são o esteio da história do basquete feminino no Brasil, e elas sempre atuaram nos clubes em equipes diferentes. Brilhantes. E essa rivalidade que foi criada entre as duas, que chegaram muito cedo ao basquete profissional, foi importante para alimentar as torcidas e para dar popularidade ao basquete no âmbito dos clubes. Mas quando chegava a seleção, as duas não conseguiam trabalhar juntas de jeito nenhum. O resultado era pífio. Por quê? Porque era a panelinha da Paula e a panelinha do Hortência. Isso nunca vai funcionar. Quantas equipes trabalham separadas e em conflito nas organizações, nas empresas, nas instituições? Precisou de um voo para o Canadá das duas para jogar um amistoso de uma seleção do mundo, para que elas conversassem, lavassem toda a roupa suja e primeiro constatassem que se elas não fizessem alguma coisa, a seleção, jogando juntas, nunca ia chegar a lugar nenhum. E depois começaram a agir para quebrar esses muros que havia entre essas duas panelinhas. Depois daquilo, com a ajuda de um técnico brilhante, que foi o Miguel Ângelo da Luz, a equipe de basquete brasileira passou a jogar de fato como
um todo orgânico, e ali conquistaria seus maiores títulos, que é o título mundial, do Campeonato Mundial e a medalha de prata em Atlanta. A segunda dimensão, a segunda alavanca essencial para o desenvolvimento que nós delimitamos no livro é a determinação. Vários exemplos de esportistas, César Cielo, Ayrton Senna, que é o mais citado quando se fala em esportista inspirador. Ayrton Senna vem em primeiro lugar, tamanho do mito e do feito que o Senna conseguiu, né? Da imagem que ele conseguiu passar, né? Alguém que desde cedo sempre foi muito determinado em chegar à Fórmula 1 e ser um campeão, e traçou e pavimentou o seu caminho passo a passo, né? E a dimensão humana não o exime de alguns deslizes éticos também em sua carreira, mas ninguém pode dizer que Ayrton Senna não foi absolutamente determinado e focado, né? César Cielo, que tivemos o prazer de entrevistar, é outro, até hoje, o homem mais rápido nas piscinas, nos 50 e nos 100 metros rasos, nos 100 metros nado livre, de todos os tempos. Esse é um cara que, absolutamente determinado naquele sonho, abriu mão de muita coisa. E abriu mão, não resmungando, abriu mão porque ele sabia que tinha que fazer determinados sacrifícios para chegar onde ele ia chegar. Então ele só conseguiu abrir mão dessas coisas porque ele fazia o que ele amava, que era nadar, entrar numa piscina. E valia a pena para ele aquele sacrifício para conseguir nesgas de milésimos de segundo, que é do que a gente fala quando a gente conversa sobre Você citando César Cielo, eu acabei de ler hoje a parte dele, quando ele fala que às vezes teve que entrar na piscina às 7h30 da manhã, e a piscina gelada, né? É determinado. Não é? Entrou aqui também Fabiano Cury, Mariana Monteiro também. Sejam bem-vindos, pessoas queridas. Então eu falei de integração, falei de determinação. Outra alavanca essencial é a superação, né? A gente encontra obstáculos todos os dias no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Como é que a gente reage a isso, né? Alguns são mais leves, outros são pesados, né? O esporte está cheio desses exemplos, né? Maia Gabeira, que também tive o prazer de entrevistar. O que pode ser mais traumatizante do que você estar de frente à morte, né? Que foi o que ela passou em 2013, quando ela estava na praia, ela estava em Nazaré, em Portugal, enfrentando uma onda gigante de mais de 20 metros, equivale a um prédio de 5 andares, e uma massa, toneladas e toneladas de água atrás. Ela caiu, quebrou o tornozelo, ficou inerte, um corpo inerte, foi salvo por seu fiel guardião, o Carlos Burli. Como é que você se recupera disso? E mais, quem enfrenta uma coisa dessa não quer passar nunca mais por uma situação assim. O que fez com que ela voltasse? Com que ela, 5 anos depois, entrasse na mesma praia e batesse o recorde mundial de onda gigante no mesmo lugar? Fez primeiro. Ela não se via fazendo outra coisa. Em segundo lugar, ela se preparou para voltar para lá. Ela fez uma análise de tudo que tinha dado errado, onde ela tinha falhado, preparação física, preparação mental, treinos de apneia, quer dizer, tempo que você fica embaixo da água sem respirar. Então, não é a capacidade de você... Como é que você encara, na verdade, as ondas que te derrubam na vida, né, Cleverson? E assim, elas existem. Elas aparecem a toda hora. A gente está enfrentando agora uma onda que está derrubando a humanidade. Como é que a gente encara isso? Né? Sim. De várias maneiras. Você pode se deprimir, você pode nunca mais querer fazer aquilo de novo, ou você pode simplesmente, não, eu escolhi fazer isso, é a minha paixão. Como é que eu me preparo para surfar essa onda, né? Superação, a outra dimensão, a quarta dimensão essencial é a dimensão da inovação. Como é que você... a inovação ela é uma palavra já muito, muito desgastada, né? Porque o que é de fato inovação? Inovação é aquilo que gera algum tipo de resultado e algum tipo de melhora num determinado jeito de fazer que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Um exemplo do livro, que é um exemplo lindo de inovação, é o exemplo de um saltador, um dos exemplos, né, que a gente usa no livro, o Dick Fosbury, um americano que amava esportes, um pirulão de 1,90, lá do meio oeste americano, que sonhava em ser um atleta olímpico. E ele tentou futebol americano, tentou basquete, mas ele era mediano em tudo, até que ele foi parar no atletismo e no salto em altura. Mas os resultados dele eram resultados apenas bons. Daquele jeito, ele com
17 anos, ele não ia chegar a lugar algum. E ele já era um apaixonado pelas ciências exatas e sonhava em fazer engenharia, como fez depois. Isso dava muito física. E ele teve um insight um certo dia que veio do inconformismo da mediocridade a qual ele parecia condenado nos esportes. Então ele resolveu estudar o centro de massa do corpo e resolveu decolar para o salto de uma maneira completamente diferente. Se saltava de frente antes o salto em altura. Ele resolveu decolar de costas, porque ele intuiu, e daí levou para o papel e fez alguns cálculos ali, que ele conseguiria, através de alguns movimentos, a partir da decolagem de costas, gerar um impulso, uma força propulsora maior do que da maneira tradicional. O que aconteceu é que ele bateu, naquela noite que ele tentou, pediu licença ao treinador, o treinador falou, tudo bem, só não vai se machucar. Ele passou o sarrafo com folga, da melhor marca pessoal que ele tinha. A partir dali, ele foi para as seletivas americanas, conseguiu a terceira vaga na equipe olímpica americana, e nos Jogos do México ele foi medalha de ouro com aquele salto que muitos, quando viram, acharam uma coisa bizarra. Alguns jornais, na época da Olimpíada, fizeram daquele salto um motivo de chacota, como se fosse algo circense. E daí todo mundo ficou quietinho depois que ele conquistou a medalha de ouro. E a partir daqueles jogos, o Fosbury Flop, que é a técnica do Dick Fosbury, passou a ser mandatória no salto em altura. Ninguém nunca mais saltou de outro jeito como daquele que o Fosbury tinha inventado. Mas ele encontrou também, para isso, um ambiente de inovação. Seleção de vôlei masculino, do Jornada nas Estrelas, você lembra? Do Renan, Sim. do Choró, Viagem ao Fundo do Mar. Ali havia um ambiente propício à inovação. Alguém querer inventar uma coisa diferente e os líderes olharem para aquilo e virem valor, né, enxergarem valor naquilo e não tolherem, não olharem com preconceito, não aquela nova técnica virar um motivo de chacota. Eduardo Cordeiro aqui também, um abraço. Fernando Viegas também, presidente da Escola da Cidade, grande arquiteto também, um esportista. Um abraço aí, Eduardo Cordeiro, Fernando Viegas. Tenista. Obrigado também. Isso, Cleber. E, Cleberson, então, quanto é difícil inovar, né? Pensa nas empresas, quando vem olham para o sujeito que está tentando fazer algo diferente de uma maneira completamente preconceituosa. Como as pessoas reagem mal à inovação, né? Estão acostumadas daquele jeito de fazer, e quando vem, às vezes, uma técnica diferente, reagem de maneira refratária, não, isso eu não vou fazer, não, isso é bobagem, começam a trabalhar contra, sem dar uma chance, né? Sem olhar com generosidade para aquele novo procedimento, aquela nova técnica, que aquilo pode ser benéfico para todo mundo, inclusive aumentar a sua própria produtividade. São essas relações entre o esporte e a vida corporativa que a gente faz no livro. E por fim, a quinta alavanca, Cleberson, é da autogestão, a capacidade de você liderar a sua própria história, né? Sendo fiel a valores, a posturas éticas, né? a posturas solidárias, né? Ao respeito ao meio ambiente, ao espaço público. A reputação você constrói dia a dia, você não compra no mercado, não é fazendo o MBA que você vai ganhar um diploma de reputação. Isso é algo que vem lá de trás e tem a ver com os valores que forjaram a sua personalidade, né? O fato é muito importante que um profissional olhe para as relações que ele costuma estabelecer no seu ambiente de trabalho, né? Eu costumo dizer que um chefe que sempre almoça sozinho, ele está com um problema. Alguém que tá sempre no trabalho, no refeitório, as pessoas começam a fugir na hora do almoço porque não querem aquela pessoa para além das reuniões de trabalho, quer dizer, alguém que não consegue se relacionar de uma maneira mais empática com seus demais. Isso tudo é má gestão da própria carreira. Isso envolve também o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Então, a autogestão talvez hoje seja uma das dimensões, das alavancas mais problemáticas na formação dos profissionais que despejamos no mercado. São essas as 5 alavancas, Cleberson, não sei se eu consegui explicar direito. Ô Maurício, aquilo que você citou, aquele ataque que era para dar show e ganhar muitos títulos no Flamengo, Edmundo, Sávio e Romário,
O que aconteceu lá atrás, eles eram craques, sempre foram, mas começaram a trabalhar de forma individualizada, né? O individualismo atrapalha também na empresa, não é isso? Quando a pessoa ele começa a querer ganhar espaços e fazer o nome dele, esquece da equipe, a empresa pode se dar mal também. É isso mesmo? É essa correlação que vocês fazem no livro entre o esporte, a empresa, a família, até na família, né? Quando um quer aparecer mais que o outro, a família começa a não se entender também, né? Nas empresas não tem a dúvida, a empresa é um empreendimento, né? É por si só, por natureza, uma ação coletiva, né? Aquele produto, o sucesso daquele empreendimento depende do trabalho de muitas pessoas. Então, um líder, ele precisa reconhecer isso em primeiro lugar, né? E fazer, é muito importante fazer com que as pessoas, e não importa o grau na hierarquia, no organograma da empresa, mas fazer com que elas enxerguem no resultado final a sua contribuição. Isso é fundamental. Isso, e às vezes não é só salário, não. O salário é fundamental. Mas às vezes são outros tipos de reconhecimento, né? São gestos, né? São ações de valorização de todos esses profissionais. Então, eu não vejo como uma empresa pode fazer sucesso, uma equipe possa fazer sucesso, se alguém colocar o seu interesse individual acima de tudo. Isso não significa não ter ambição. Claro que as pessoas precisam ter ambição, todo mundo quer crescer, quer ser promovido, quer ganhar bem, quer chegar num cargo diretivo, mas essa ambição, ela tem que ser, essas posições têm que ser conquistadas com lisura, com ética, com verdade, e não com subterfúgios, com puxadas de tapete, né? Isso. Então, você me pergunta do individualismo, e usando o esporte está repleto desses exemplos, né? Várias equipes, seleções, a seleção de 2006 do Brasil era para ser comparável à seleção de 70. Você tinha ali Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká, né? E aquela seleção foi um fiasco, né? Por quê? Roberto Carlos, né? Cafu, né? Ali você não tinha um compromisso, um interesse coletivo acima de tudo. E daí... Nós ganhamos em 2002, né? Em 2006 era para repetir e não deu certo, né? Não, com time, com jogadores ali, Ronaldinho Gaúcho no auge, arrebentando no Barcelona. Você ainda tinha Ronaldo Fenômeno, se apresentaram muitos fora de forma. Ali teve um episódio lá de Vegas, na Suíça, uma noitada completamente fora de hora. Enfim, Essa Copa foi na África, é isso? 2006 na Alemanha. Na Alemanha? Ok. Então, e outros tantos, né, times de outros esportes que juntaram ali a excelência da excelência e naufragaram por quê? Briga de ego, vaidade, né? Falta, e aí as outras dimensões entram também, né? Falta de integração, por exemplo, né? Incapacidade de superar determinadas rusgas. Não é fácil, apesar do ser humano ser um animal gregário, né, Cleverson, de ser um animal social, não é fácil trabalhar em equipe quando você entra na lógica competitiva. E aí a competição de alta performance no esporte, mas a competição também na vida profissional, às vezes até na vida pessoal, né? Eu achei interessante algo que vocês escreveram: alto índice de individualismo e baixo grau de integração prejudicam a obtenção de resultados e levam ao fracasso. É isso mesmo que você está dizendo. Então, quando a pessoa ela não quer saber da equipe, né, trabalhar para a equipe, pensar no coletivo e pensa no individualismo, o resultado é fracasso. Não tem outra explicação. E outra coisa que eu anotei aqui, Maurício, que eu queria que você comentasse, é a respeito daquele técnico da Grécia, que levou uma equipe desacreditada em 2004 a ser campeã da Eurocopa. E aí vocês citam 6 motivos para o sucesso grego,
Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O técnico alemão Otto Rehhagel, conhecido como Rei Otto, ele assumiu a seleção da Grécia, que era um time sem estrelas. Sem estrelas. Conseguiu a classificação para a Eurocopa e a Grécia, o histórico até então da seleção da Grécia, a Eurocopa de 2004, disputada em Portugal, era um histórico pífio, né? E você não tinha nenhum jogador da Grécia que figurava em equipes de ponta da Europa, que fosse titular de equipes de ponta da Europa. Olha só. Mas conseguiu classificação e vai, né? Ele, agora, muito por conta disso também, esses jogadores estavam livres para iniciar os treinamentos antes, enquanto as Copas Europeias estavam em suas fases finais, eles eram jogadores de times intermediários, já haviam sido eliminados e estiveram à disposição da seleção da Grécia mais cedo. E o Rei Otto, esse treinador, ele fez uma espécie de análise SWOT, que é um termo aí do mundo corporativo, antigo já, onde você analisa suas forças, suas fraquezas, suas ameaças e suas oportunidades, né? E eram muito mais fraquezas. Mas não só. Havia uma virtude, algumas virtudes, poucas, mas eram fortes naquele grupo. Era um grupo muito determinado, era um grupo humilde, sabedor dos seus limites, capaz de treinar exaustivamente, ou seja, fisicamente muito privilegiado, e que tinha 2 pontos-chave. Jogadores velozes pelo lado direito e atacantes altos, bons no jogo aéreo. Então, isso é um exemplo de você reconhecer os seus limites e quais são os seus trunfos, e maximizar os seus trunfos e minimizar os seus defeitos. A Grécia fez uma campanha, Cleverson, na Eurocopa, se fechando na defesa, contando com seu bom goleiro, muito bom. E quando recuperava a bola, saía rapidamente em contra-ataque pela direita para um cruzamento na área e para um gol de cabeça dos seus atacantes. Tá? Foi assim que a Grécia foi campeã, ganhando de Portugal na final, dentro de Portugal, lá em Portugal, seleção do Filipão, né? Focada e determinada para, em 7 jogos, fazer exatamente aquilo. Era um futebol bonito? O Ronaldo estava na seleção, não? Cristiano Ronaldo novinho. Ah, ok. Então, você imagina, é um futebol bonito? Não. Futebol agradável de se ver, louvável? Não. Mas legítimo, mas absolutamente legítimo dentro das regras do jogo. Mas era um futebol de resultado, né? Muita eficiência. Nós vamos ter 1, 2 chances por jogo e a gente precisa aproveitar. Se a gente não aproveitar, a gente se estrepa. E foi uma das maiores façanhas da história do futebol, esse título da Grécia na Euro 2004. Né? E esse é um exemplo muito clássico, muito legal de integração. Né? É o oposto do pior ataque do mundo que a gente está falando do Romário, do Sávio e do Edmundo. Né? Ali você não tinha ninguém com talento acima da média, mas você tinha uma capacidade de funcionar como engrenagem, né? Deixando vaidades de lado e funcionando como uma equipe orgânica, que é louvável. Eu achei demais. E vocês colocam no livro 6 motivos. Quem quiser saber, compre o livro do Maurício do César, Descubra o craque que é em você, e você vai descobrir os 6 motivos do sucesso grego, né? Mas, Maurício, eu queria ainda, antes de encerrar, saber as suas experiências em cobrir Copas do Mundo e Olimpíada. Também é compartilhada no livro? Você chega a citar alguma coisa aqui ou não?
Não é o essencial, mas tem alguns episódios que eu vivi pessoalmente na cobertura que estão no livro. Eu destacaria um deles que é um contra-exemplo de autogestão, que é o exemplo do Oscar Pistorius, o corredor sul-africano. Eu não sei se você lembra dele, mas ele foi o primeiro atleta paraolímpico. Hoje se fala paralímpico, mas eu prefiro o termo paraolímpico, a disputar também uma Olimpíada, né? Eu não sei se ele é um corredor dos 400 metros rasos que usa aquelas próteses, né? Ele nasceu com um problema congênito, amputou as pernas do joelho para baixo e passou a utilizar essas próteses que são como pontos de interrogação ao contrário, são feitas de fibra de carbono. E o Oscar Pistorius, eu estava no Estádio Olímpico de 2012, foi um momento muito emocionante, porque ele teve que lutar na justiça para poder saltar da Paralimpíada para a Olimpíada e poder disputar as seletivas sul-africanas para o revezamento 4x400. E houve muita discussão na época se aquelas próteses lhe davam, em relação às pernas naturais dos concorrentes, alguma vantagem competitiva. Isso é uma discussão, aliás, muito interessante isso. Mas ele garantiu o seu direito de disputar a Olimpíada com a equipe sul-africana. Ele estava lá nas eliminatórias, eu estava no Estádio Olímpico de Londres. E foi uma coisa muito emocionante, foi uma comoção no estádio, porque era, como eu te disse, a primeira vez que havia essa transposição de dois mundos, né? O mundo de atletas com alguma deficiência, que é esse mundo da Paralimpíada, e o mundo dos Jogos Olímpicos. Né? Normais, né? Falar normais. Enfim, os atletas tradicionais, né, que a gente... E foi muito bonito aquilo. Né? E o Oscar Pistorius, enfim, ele virou um ícone, um embaixador da Nike, contratos, empresas querendo contratá-lo para utilizar a sua imagem, porque de fato é uma figura muito inspiradora. Só que depois de um tempo, eu não estou lembrado exatamente o ano, mas está tudo no livro documentado, o Oscar Pistorius se envolveu num crime, né? Sua namorada na África do Sul, ele era um sujeito que gostava de armas, aí uma história estranha, né? Ele pegou uma arma e a sua namorada foi ao banheiro no meio da noite, e ele atirou e matou sua namorada, uma modelo. E enfim, foi preso, foi condenado e tal. Mas você vê claramente aí alguém que descuidou totalmente da gestão de sua vida pessoal, do seu equilíbrio emocional, se tornou um criminoso, um feminicida, né? E um caso que abalou o mundo do esporte, o sujeito, por conta de seus problemas pessoais, né, dos seus conflitos existenciais, se torna um criminoso e acaba jogando por terra toda aquela bela conquista do universo esportivo. Né? Então, quer dizer, não adianta nada. Hoje, quando se fala em Oscar Pistorius, o que se associa é de um criminoso, né? Um criminoso cruel, sanguinário. E não... Esquece o passado esportista, né? E só lembra do último, né? E evidentemente, quer dizer, sabe, não é possível, né? Mistérios da alma humana, mas certamente é uma pessoa doente, enfim, criminosa e tal. E você não lembra, aquele feito como esportista que era inspirador, foi para o ralo, não é possível, né? O crime é um crime brutal, eu jamais vou associar, não lembro mais direito com a emoção daquele momento que eu vivi lá no Estádio Olímpico de Londres. A mesma coisa aconteceu com o Lance Armstrong, o ciclista 7 vezes campeão da Volta da França, um ícone de superação porque ele enfrentou e venceu um câncer, um filantropo, porque a partir dali ele montou uma fundação para ajudar as pesquisas no combate ao câncer, arrecadando milhões em campanhas no mundo todo, um atleta absolutamente inspirador.
e que depois descobriu-se que suas conquistas eram frutos de trapaça, de doping, né? A entrevista dele na Oprah Winfrey é clássica, dele admitindo que usava substâncias proibidas. Outro que descuidou da autogestão, e daí que mistura, diferente, porque o Pistorius nunca teve caso, denúncia de doping. Aqui afeta diretamente as conquistas dele também como atleta, né? De nada, teve que devolver todos os seus títulos, né? Uhum. Trapaça. Quantos outros atletas, enfim, de resultados incríveis, acabaram caindo por terra por problemas pessoais, seja sabotagem de seus resultados, ou seja também por questões de má administração de sua vida pessoal. Nosso querido Garrincha é um exemplo disso. Tivemos a sorte que o seu período de vida útil no esporte pegou 2 Copas do Mundo, e ele foi essencial, 58 e 62. Mas alguém que tinha uma vida completamente errática tal, e teve uma vida muito breve, né, no esporte. Então, esse foi um caso do Oscar Pistorius, que eu fui testemunha ocular e que está no livro, mas como um contra-exemplo, exemplo negativo de má gestão pessoal. O que você acabou citando agora é o que faltou a autogestão, né? Eles não cuidaram de si mesmo e deixaram que essas coisas ruins acontecessem, né? Eles provocaram algo que anulou tudo que eles fizeram de bom e passou a figurar aquilo que é negativo, né? Por desvios de personalidade, por desvios morais, éticos, no caso do Pistorius, crime, né? Assassinato. Mas por tudo isso, né? Valores, né? Valores frágeis. Sim. Maurício, foi muito bom estar contigo aqui. Eu quero terminar dizendo o seguinte: assim como você e o César citam aqui o trabalho em equipe, é muito importante não pensar só em si mesmo, ser individualista. A Bíblia também fala sobre isso. Aliás, o ser humano, ele nasce fruto de 2 pessoas, não é? Ninguém nasce sozinho. Foi preciso o pai e a mãe se unir para que nós pudéssemos nascer. E quando a gente morrer, também vai precisar, no mínimo, 4 a 6 pessoas para levar a alça do nosso caixão. Então, do começo ao fim da vida, nós precisamos de gente, precisamos de pessoas. Precisamos trabalhar com pessoas e, para isso, precisamos nos relacionar bem. É importantíssimo as dicas e tudo que vocês falam aqui no livro, Lições do Mundo dos Esportes, que podem levar você ao topo na profissão e na vida. Concordo e assino embaixo em tudo que eu tenho lido até agora e, com certeza, até o final desse livro. Eu gostaria de pedir a licença, se eu posso encerrar com uma palavra de oração aqui, pedindo aí, agradecendo pela sua vida, sua família e a sua profissão. Posso fazer isso? Muito obrigado, Cleverson. Por favor, fique à vontade. Vamos orar. Deus querido, eu quero agradecer pela vida do Maurício Barros, pela sua determinação, pela sua coragem ao enfrentar, ó Pai, todos esses desafios que ele tem enfrentado até os dias de hoje. Obrigado, ó Pai, pela parceria que ele fez com o César, lançando esse livro que vai, ó Deus, ajudar muita gente. E que possamos, ó Pai, aplicar esses princípios, exemplos citados no livro do César e do Maurício. Obrigado pela sua vida, sua família, proteja desta pandemia, guarde todos os seus queridos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Maurício, obrigado, prazer conhecê-lo e sucesso. E que venda muitos livros, esse livro fique no topo por muitos meses no Brasil, seja um best-seller, porque ele é muito importante. Parabéns, você e ao César. Muito obrigado, Cleverson, pela generosidade. Obrigado a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Fiquem todos bem. Um abraço a todos e aqueles que irão acompanhar também a live gravada. Até mais!